versículo 11. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos perante a Tua palavra mais uma vez, perante a Tua igreja, Senhor, neste momento, Senhor, único, neste momento ímpar, neste momento solene, Pai, onde nós nos reunimos para ouvir a Tua voz. Pai, neste momento nós pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Ajude-nos, Pai, a abrir a nossa mente, ajude-nos a abrir os nossos corações, repreenda toda distração, toda preocupação, e que a nossa mente e todo o nosso ser seja focado em Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Pai, nós ansiamos, nós temos sede, nós temos fome de ouvir a Tua voz, Senhor, e somente a Tua voz, Pai amado. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, e todos digam amém. Tome seu assento, louvando e adorando o nome do Senhor, amém? Porque Ele é digno. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Tem mais do que 7 semanas, né? Porque no meio dessas 7 semanas nós tivemos alguns cultos diferentes, onde nós trouxemos mensagens diferentes, outras pessoas pregaram, mas nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 2 meses, né, nós temos meditado nestas 7 promessas que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. A primeira promessa que nós meditamos está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, onde o Senhor disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Amém. Glória a Deus. A segunda mensagem dessa série foi em Apocalipse no capítulo 2, versículo 11. Nesta ocasião nós tivemos aqui o pastor Samuel Ribeiro conosco, que explanou a palavra do Senhor em Apocalipse no capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. A terceira mensagem dessa série se encontrou em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa foi a terceira mensagem na série. A quarta mensagem se encontrou em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 ao 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São promessas do nosso mestre, irmãos, a nós, amém? A cada um de nós, nesta noite e por todo o tempo. A quinta mensagem se encontrou em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 ao 6. Diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que maravilha, irmãos, a promessa de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a semana passada, quem estava aqui ou quem assistiu pelo Facebook Live vai lembrar, pastor Wellington Silva esteve aqui conosco e ele explanou em Apocalipse no capítulo 3, dos versículos 12 ao 13, a sexta promessa: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, gravarei sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, esses foram os textos dos quais nós meditamos durante as semanas passadas. Hoje nós vamos concluir esta série, portanto nós vamos estar meditando na 7ª promessa que o Senhor Jesus fez ao que vencer, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 21 ao 22, que diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa gloriosa, irmãos. A promessa de Cristo para nós. Aleluia. Nós sentaremos com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e se assentou no trono juntamente com o seu Pai. Então vamos meditar um pouco nestes 2 versículos que nós acabamos de ler. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que este trono sobre o qual Cristo promete que nós há de sentarmos, este trono não pertence a mim e a você. Este trono pertence a Cristo. Aleluia. Este trono pertence ao Senhor Jesus. Ele disse: é o meu trono. Vocês, Aleluia. eu convido, eu prometo dar o direito de sentar-se comigo no meu trono. Por que que Cristo diz o seu trono, o meu trono? Simplesmente, irmãos, porque Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei de todo o universo. Ele é o Rei de toda a criação. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Nós acabamos de Aleluia. cantar. Glória a Portanto, Deus. o trono é de Cristo. Ele é o Rei. Aleluia. O trono é de Cristo. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o trono é de Cristo, mas o convite é para mim e para você. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O trono é de Cristo. Irmãos, o reinado de Cristo é algo que vem sendo profetizado desde os primeiros versículos da palavra do Senhor. Nós podemos ver no Antigo Testamento inúmeras promessas de Deus de que haveria de vir um que se sentaria sobre o trono para todo sempre. Nós vemos em 2 Samuel capítulo 7, dos versículos 12 ao 13, que Deus ele promete a Davi. Davi, naquele momento, ele percebe que ele está num palácio que ele construiu para si, e ele diz: olha, isso não é justo. Eu, que sou um homem falho, pecador, estou vivendo num palácio de cedro, um palácio luxuoso, e o meu Deus, ele não tem uma casa para onde habitar. O meu Deus, ele continua habitando em tendas. Isso não é justo. Eu vou construir um templo para o Senhor. E aí Deus vê este sentimento, esta intenção de Davi. Deus vê a intenção do coração deste homem, que é um homem segundo o coração de Deus. E Deus diz: olha, Davi, por você ter colocado no seu coração esse desejo de construir um trono para mim, porque eu realmente tenho habitado em tendas por toda a história do meu povo. Não que eu tenha pedido, Deus diz assim no texto em 2 Samuel, não que eu tenha pedido, eu nunca pedi para ninguém construir um templo para mim, mas Davi, porque você colocou esse desejo no seu coração, eu vou te honrar, Davi. Aleluia. Eu vou fazer vir da sua linhagem um rei, cujo reino será para todo sempre, cujo reino será perpétuo. É a primeira promessa que Deus faz a um homem. Aleluia. Que da linhagem daquele homem viria um rei, que seria rei para todo sempre. Aleluia. 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 ao 13. Mais à frente, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, certamente tendo em mente esta promessa que Deus fez a ele escreve no Salmo 110, versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Nós entendemos, irmãos, que esta promessa, esta profecia de Davi, ela diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este Senhor, quando Davi diz o Senhor, que é Jeová, Yahweh, Jeová, disse ao meu Senhor. O que Davi está dizendo?
o meu Senhor, que é o Messias, que é o prometido, que é o ungido, que é aquele que eu tanto espero, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, disse ao meu Senhor, e eu ouvi, Davi está dizendo, e eu tenho essa certeza, que o Senhor, que é o meu Senhor, há de se assentar à direita do Senhor para todo sempre. Aleluia. É o mistério da Trindade, irmãos. É o mistério da Trindade, onde o Pai escolheu exaltar o Filho acima de todas as coisas. E é isso que Davi está vendo aqui no Salmo 110, versículo 1. Ainda é Isaías, obrigado, irmão William. Ainda é Isaías capítulo 9, os versículos 6 ao 7, um texto muito conhecido. No versículo 7, o profeta Isaías, ele diz: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E aí eu amo como Davi, como Isaías termina esse versículo. Ele diz assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará. Aleluia. Isso. É o zelo do Senhor, meus amados Glória irmãos. a Deus. É o zelo do Senhor em trazer Cristo, em trazer Cristo para ser encarnado em uma mulher. É o zelo do Senhor que permitiu que Cristo passasse por todos aqueles sofrimentos. É o zelo do Senhor que permitiu que Cristo fosse até a cruz e entregasse a sua vida. É o zelo do Senhor que ressuscitou Cristo dentre os mortos no terceiro dia. E é o zelo do Senhor que chamou Cristo e falou: venha, filho, glória a Deus, à direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo. Jeová, glória a Deus. É o zelo do Senhor, meus amados irmãos. Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14, o profeta Daniel disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens. Olha de onde vinha? Vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a este que é como o filho do homem, que veio com as nuvens. A ele foi dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jeová. Glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Zacarias capítulo 9, versículo 9, o profeta, ele querendo consolar Sião, ele querendo consolar Jerusalém, querendo consolar Israel, que estava tão aflita pelos seus opressores, ele diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria da jumenta. Aleluia. Sabe, irmãos, nós vivemos no século 21, onde a maioria dos governos que nós conhecemos é o governo democrático, não é? Em alguns países é o governo parlamentar, mas de alguma forma é um governo onde a maioria do povo vota e elege um homem e uma mulher, elege representantes, deputados, senadores, ministros, elege esses homens para representar o povo, na esperança de que estes homens, essas mulheres, vão representar o povo com justiça, com retidão. E é uma transição que a humanidade fez, não tem muito tempo, não tem, vamos dizer assim, não tem nem 200 anos, 300 anos, que a humanidade abandonou os reis, abandonou as monarquias e aderiu ao governo democrático. E por que, Douglas? Por que a maioria dos países, eles abandonaram a monarquia, abandonaram os reis e escolheram este sistema democrático de eleger representantes? É porque, irmãos, a maioria dos reis, sendo homens pecadores, a maioria das rainhas, sendo mulheres pecadoras,
caídas, sendo pessoas que se deixavam levar pela ganância, pelo poder, a ganância pela autoridade. Essas pessoas, elas não julgavam, elas não reinavam com justiça, elas não reinavam com retidão, elas oprimiam, elas eram opressores, elas colocavam taxas exageradas em cima do povo. O exemplo é aqui os Estados Unidos. A maioria dos irmãos aqui que conhecem a história dos Estados Unidos vão saber que o povo cristão que saiu da Inglaterra e veio para os Estados Unidos, veio buscar liberdade religiosa, o direito de adorar o Senhor como eles bem entendiam. Por que eles tiveram que sair da Inglaterra? Porque o rei da Inglaterra não permitia eles adorar a Deus como eles quisessem. Na Inglaterra só podia ter uma igreja, e você tinha que ser membro daquela igreja, senão você era um herege. Então o povo saiu, e quando o povo saiu, o rei da Inglaterra começou a aumentar os impostos, começou a aumentar a opressão sobre o povo aqui da Nova Inglaterra, até que o povo se revoltou, e em 1776, os representantes do povo se reuniram e escreveram a Declaração de Independência, se declararam independente do reino da Inglaterra. Aleluia. E tiveram que dar suas vidas para conquistar essa independência. Tudo isso, irmãos, porque aquele rei da Inglaterra era um rei injusto, era um rei opressor. Mas nós vemos que a promessa de Deus do seu rei, do rei que ele enviaria aqui em Zacarias, ele diz que ele é justo e salvador, ele é humilde, ele vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Portanto, nós glorificamos ao Senhor, amém? A monarquia, a teocracia de Deus, ela é justa quando Deus está governando o povo. Jeová. Aleluias. Tem alguns outros textos aqui que eu quero mencionar rapidamente. Jeremias capítulo 23, versículo 5. O profeta diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha aí de novo a palavra justo. E como rei que reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Este é o Rei Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. O último versículo aqui do Antigo Testamento que eu quero compartilhar com os irmãos está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Falando da preeminência de Cristo, falando da eternidade, da existência eterna do Senhor Jesus Cristo. Esses são alguns textos, irmãos, no Antigo Testamento que profetizam a vinda deste rei. E no Novo Testamento nós temos os textos que confirmam que Cristo é este rei que o povo tanto esperava. Mateus, ele inicia o seu livro, Mateus capítulo 1, versículo 1, ele diz: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Aí ele diz o quê? Filho de Davi. O que é esta designação, filho de Davi? Ele é rei, ele vem da linhagem do rei Davi, ele é rei, aleluia, filho de Abraão. Lucas, no capítulo 1, versículos 32 ao 33, Lucas diz assim: este será grande, quando o anjo está dando o anúncio a Maria, o anjo diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Efésios, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 20 ao 21. Ele exerceu, falando de Deus, como é que Deus manifestou o seu poder
na plenitude dos tempos. Como é que Deus manifestou o seu poder? O apóstolo Paulo explica. Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todos os demônios, de todas as enfermidades, de toda a opressão, aleluia, de toda a depressão. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima, aleluia, de tudo e de todos. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 1, versículos 3 ao 4, o escritor aos Hebreus, ele diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, isto é o Filho que faz brilhar a glória de Deus, é o resplendor, aleluia, da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, do que é Deus. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Aleluia. O mesmo Cristo que fez a purificação dos nossos pecados é o mesmo Cristo que foi recebido na glória, assentou-se à direita de Deus Pai, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele, aleluia, intercede por nós ao Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos também Apocalipse 17, versículo 14 e Apocalipse 19, versículo 16, o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é dado ao Senhor Jesus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isto é, Ele tem todo o domínio, toda a autoridade. O domínio, a autoridade, o poder de Cristo é absoluto. Não tem rei que se compara a Ele, não tem rei no seu nível, não tem Senhor ao seu grau, ao seu patamar. Ele está acima de tudo e de todos. Por isso que a Bíblia o chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas, irmãos, nesses poucos minutos que nos restam, eu quero considerar com os irmãos como é que Cristo venceu para alcançar o direito de se assentar à direita de Deus Pai. Como é que Cristo venceu? Porque Ele diz, aquele que vencer como eu venci. E essa expressão, como eu venci, me chamou muita atenção. Eu quero considerar com os irmãos e propor aos irmãos que Cristo venceu das formas mais inesperadas. Quando alguém está competindo em alguma coisa, quando alguém está se empenhando em alguma coisa, o desejo daquela pessoa é superar alguém, não é verdade? É superar os obstáculos, é superar os desafios, é superar tudo que está se opondo a vencer naquele propósito seu. Mas Cristo, irmãos, ele venceu de uma forma muito diferente. Nós vemos, por exemplo, quando Cristo está sendo tentado no deserto pelo diabo, e o diabo oferece a ele que transforma as pedras em pão, o diabo oferece a ele os reinos, o diabo oferece a ele a glória do mundo. Ele diz: não, isso eu não quero, porque o que basta para mim é a palavra de Deus, o que basta para mim é adorar a Deus. Ele resistiu ao diabo e assim ele venceu. Ele resistiu ao diabo e assim ele venceu. Interessante que o Senhor Jesus poderia ter expulsado, repreendido o diabo na primeira proposta que o diabo fez. Na primeira proposta ele poderia ter repreendido, não, mas ele passou por aquela provação para deixar o exemplo para mim e para você, de todas, para nós entendermos todas as propostas que o diabo vai fazer a mim e a você, vai fazer às nossas famílias, aos nossos filhos, e a forma como nós vamos vencer essas propostas, amém? Jeová. Aleluia. Cristo, ele venceu, irmãos,
Outra forma como Cristo venceu rejeitando a glória dos homens. Cristo venceu rejeitando a glória dos homens. João capítulo 5, versículo 41 diz assim: eu não aceito glória que vem de pessoas. Palavras do Senhor Jesus Cristo, quando os judeus estavam interrogando, alguns estavam querendo o enganar, e ele diz: olha, eu não aceito, não adianta vocês querer me bajular, querer puxar minha sardinha, eu não aceito nada disso, eu não aceito glória que vem de homens. Cristo venceu, rejeitando a glória dos homens. Cristo venceu, irmãos, como nós lemos em Zacarias, entrando em Jerusalém sobre um jumento, isto é, simbolizando a sua humildade. Isto está em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João, versículo 12. Cristo, o Filho de Deus, o Criador, o Verbo de Deus, por qual todas as coisas foram feitas, ele poderia muito bem ter pedido o cavalo mais luxuoso da Arábia Saudita: traz para mim um cavalo branco, traz para mim um cavalo grande e formoso, para eu entrar e demonstrar toda a minha glória, todo o meu poder. Mas não, ele se submeteu a entrar em Jerusalém sobre um jumentinho. Cristo venceu se humilhando desta forma. Cristo venceu ainda, irmãos, sabe como? Lavando os pés dos seus discípulos. Cristo venceu, seus discípulos estavam ali reunidos e pensando: quem será o maior? Quem é que vai ser o maior no trono, no reino? Será que vai ser eu, Pedrão? Será que vai ser eu, Tiago, João? Certamente vai ser nós, né, Pedro? Porque nós vimos o Senhor transfigurado. Todas as vezes que acontecia alguma coisa especial, o Senhor chamava a gente à parte. E aí o Senhor Jesus, para dar o exemplo para eles, ele vai lá, ele pega uma toalha, pega um balde de água e ele se prostra aos pés dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Cristo venceu, lavando os pés de homens pecadores. Cristo venceu. Cristo venceu, irmãos, sabe como? Como que Cristo venceu? Cristo venceu se sujeitando à vontade do Pai no Getsemane, quando ele estava ali orando e clamando pela misericórdia do Senhor e pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele não orou somente uma vez, ele não orou somente duas vezes, mas a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E à medida que ele ia orando, o seu suor ia transformando em gotas de sangue, e ele vai pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Cristo venceu, porque ele terminou aquela oração dizendo: mas todavia seja feita a tua vontade, aleluia, e não a minha. Glória a Deus. Cristo venceu se sujeitando à vontade do Pai. Aleluia. Cristo venceu. Depois de orar, ele se levanta, e aí o traidor chega com os soldados do Sinédrio. E aí o discípulo brabo, né? O discípulo corajoso, brabo, né? Os soldados estão ali para prender o Senhor Jesus. E aí aquele discípulo, Pedrão, tira a espada, pau, na orelha do soldado. E aí o que Cristo faz? Ele aplaude Pedrão, né? É isso aí, Pedrão, corta a outra também. Não. Ele vai lá, abaixa, pega a orelha do cidadão e faz um milagre, irmãos. Cristo faz um milagre no momento que ele estava sendo preso, no momento que os seus opressores estavam chegando para o prender. Cristo faz um milagre, cura aquele que ia o prender. Cristo venceu, curando a orelha dos seus opressores. Jeová. Cristo venceu, irmãos, ainda. Cristo venceu permanecendo calado. Permanecendo calado. Jeová. Permanecendo calado. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como é que Cristo venceu, Douglas? Como é que Cristo venceu para herdar o direito de se assentar à direita do Pai? Boca fechada. Jeová. Calado. Ele estava perante Pilatos, Mateus 27, versículos 12 ao 14. Ele estava perante Pilatos,
sendo interrogado. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu, nada. Então Pilatos perguntou: você não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Quem é ele? Quem é esse homem que não se defende? Calado. Quando ele estava perante Herodes Antipas, Lucas 23, versículo 9, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. O ladrão da esquerda, Lucas 23, 39, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Ele podia repreender aquele homem, ele podia dizer: incrédulo, você vai ser condenado, arrependa-se, porque ele tinha pregado tantas vezes. Ele chegava numa cidade e falava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Naquele momento, porém, Cristo calado. Como é que Cristo venceu? Permanecendo calado. O apóstolo Paulo diz que ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2. Jeová. E é interessante, irmãos, eu fiquei, eu nunca tinha percebido isso, mas eu estava estudando aqui, e tem um texto em João, no capítulo 8, versículo 28 e 29, que eu acho que depois que você vê isso aqui, você nunca mais vai esquecer, nunca mais vai perder isso aqui. Olha a significância disso. Então Jesus disse, ele estava falando com os judeus que não criam nele: quando vocês levantarem o Filho do Homem. O que é isso? Levantar o Filho do Homem na cruz. Quando vocês crucificarem o Filho do Homem, levantar aquela cruz, firmar ela na terra. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aleluia. O Senhor Jesus estava dizendo para aqueles homens incrédulos: olha, hoje vocês não creiam em mim, hoje vocês me rejeitam, mas no momento em que vocês me crucificarem, me levantar naquela cruz e eu soprar o último fôlego de vida, aí vocês vão reconhecer que eu sou. Essa expressão, irmãos, é uma expressão que Deus usou para falar com Moisés. Eu sou. Quando Moisés pergunta: quem é que eu vou dizer que está me enviando, Deus, ao povo de Israel? Ele diz: diga que o eu sou te enviou. Aleluia. E aqui em João, o Senhor Jesus, ele toma essa expressão para si e diz: eu sou. Aleluia. Aquele que foi enviado para morrer em seu lugar, povo judeu, humanidade. E quando vocês me virem na cruz, aí vocês saberão que eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu estou citando, irmãos? Por que eu estou citando todos esses exemplos da humilhação do Senhor Jesus? Por que eu estou citando todos esses textos que mostram como que o Senhor Jesus venceu? Porque é muito simples, irmãos. O caminho de Cristo para o seu trono passou pela sua cruz. O caminho de Cristo para chegar naquele trono à direita de Deus Pai passou por uma cruz. Jeová. Passou por uma cruz. E não é diferente para conosco, irmãos. Não é diferente para comigo e para você. Nós também, se nós quisermos vencer como Cristo venceu, nós temos que resistir o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir a carne, resistir o pecado, resistir os desejos desse mundo. Nós temos que servir uns aos outros, nós temos que amar como Cristo amou. Ele disse: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Nós temos que colocar o nosso próximo acima de nós mesmos. Nós não podemos buscar aplausos e a aceitação dos homens. Nós temos que buscar o aplauso e a aceitação de Deus, do nosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Nós não podemos buscar o ensinamento que o Senhor Jesus disse em Mateus
5:16, ele disse assim, ó: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E fazer o quê, Deus? O povo vai glorificar a nós, então? Vão aplaudir a nós? Vão exaltar a nós pelas nossas boas obras? Não. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Vamos vencer, irmãos, priorizando a glória do Pai. Amém? Aleluia. Priorizando a vontade de Deus para as nossas vidas, acima das nossas próprias vontades. Também, irmãos, em certos momentos, nós vamos vencer permanecendo o quê? Calado. Em certos momentos você vai vencer permanecendo calado. Não é insistindo, não é exaltando, não é tentando falar mais alto, mais forte, mais brabo. Não, calado. A boca fechada, ela é tão benéfica quanto a boca aberta. Não é verdade? E Cristo, ele permaneceu calado. E vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos ter que permanecer calado. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque eu disse que o caminho de Cristo para o seu trono, à direita do Pai, passou pela sua cruz. Pois Cristo disse que o servo não é maior do que o mestre. Ele disse, olha, se eu fui perseguido, não tenho dúvida, vocês vão ser. Se eu fui injuriado, não tenho dúvida, vocês serão também. E da mesma forma, Cristo disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Por que nós temos que tomar a nossa cruz, irmãos? Porque o nosso caminho ao trono de Cristo passa pela nossa cruz. Aleluia. O nosso caminho ao trono de Cristo passa pela nossa cruz. Jeová. E nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Glória a nós Deus. vamos chegar nesse trono. Aleluia. Nós vamos desfrutar desta promessa que Cristo fez a nós. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sentar-se com Cristo em seu trono, irmãos, isso diz respeito à autoridade, compartilhar da autoridade de Cristo, autoridade que foi dada a Cristo pelo Pai. Cristo estende essa autoridade agora a nós também. Esta é a promessa. Esta promessa, ela está em linha com a promessa que o Senhor Jesus fez em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 ao 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, como nós dissemos no começo, o trono pertence a Cristo. O trono pertence a Cristo, mas a promessa pertence a mim e a você. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero voltar, irmãos, eu quero lembrar, porque tem essa série toda, ela tem o nosso objetivo com esta série, Ao que Vencer, é encorajar os irmãos a pensar no que Cristo tem para nós, amém? Elevar o nosso pensamento, amém? O apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E como é que nós vamos vencer, irmãos? Como é que nós vamos vencer? O texto base de toda a nossa série, Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Você vai vencer, antes de mais nada, porque Cristo pagou o preço por você e por mim. Aleluia. Você vai vencer, porque Cristo já pagou o preço por mim e por você. E por causa da palavra do testemunho que deram. E você vai vencer de acordo com o seu testemunho, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua perseverança. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês vão lembrar tudo que nós falamos nessa série, né? Foram 7 semanas, foram muitas coisas que nós falamos. Eu não sei
se vocês vão lembrar tudo, mas o mais importante aqui é que você lembre da palavra de Deus. Lembre de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Quando você estiver desanimado, lembre Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Quando você estiver cansado, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Quando você estiver ferido, quando você estiver desanimado, quando você estiver frustrado, desiludido, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Lembre-se das promessas que Cristo fez. Lembre-se da promessa que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores fez a todo aquele que vencer. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar por alguns pedidos de oração. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos orar nessa noite pela irmã Sandra Peniston, que está na Flórida. Vamos orar pela irmã Gleice, ela não pôde estar aqui. Na quinta-feira ela estava passando muito mal. Também orar, pastor Douglas, por uma criança chamada Theo Emerick. Theo Emerick. Nós vamos orar pelo Theo Emerick também, é uma criança. O pastor Wilson pede oração por ele. Vamos orar pela irmã Gleice, vamos orar pela irmã Marli. A irmã Marli nos ligou hoje, informando que ela não estava se sentindo bem, não ia poder vir. A irmã Marta pede oração pela sua irmã, a Gessi. Também pede oração pelos seus sobrinhos, Nilo e Tiago. Amém? Também tem uma irmã, a irmã da Ana, faleceu 2 dias atrás. Eu gostaria que a igreja, a gente orasse por ela. É Ana o nome da irmã, né? Ok, nós vamos orar pela família da irmã Ana, tá bom? Ela perdeu uma irmã há 2 dias atrás. Amém? Então nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo console os entes queridos. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem quiser receber a oração, vem, né? Se você quiser receber essa oração, vem aqui à frente. Amém? Nós estaremos orando juntos. Estaremos buscando a face do Senhor juntos. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é todo-poderoso. Ele é o grande Ipsou, Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós levantamos as nossas mãos, as nossas vozes a Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia. São tantas necessidades, são tantos pedidos, são tantas vidas que precisam do Seu toque, Pai. Senhor, nós pedimos em específico que o Senhor vá de encontro à irmã Sandra lá na Flórida, toque no corpo dela, Senhor, repreenda toda enfermidade, toda sequela, em nome de Jesus Cristo. Vá também, Senhor, até o lar da irmã Gleice, da irmã Marli, repreenda toda enfermidade, repreenda, Senhor, toda dor, em nome de Jesus Cristo. Vá de encontro também, Senhor, a Gessi, lá no Brasil, minha tia. Tenha misericórdia dela, Senhor. Toque na perna dela, Senhor. Repreenda, Senhor, aquela enfermidade nas pernas dela, para a honra e glória do Teu santo nome. Vá de encontro também, Senhor, ao Nilo, ao Tiago e toda a sua família. Toque em seus corações, aquebrando os corações dele. Levante homens, servos e servas para compartilhar do seu amor, Pai. Também te pedimos, Senhor, pela vida da tua filha, irmã Ana, e toda a sua família, Pai. Que o Senhor envie uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre esta família, para consolar neste momento de dor, Senhor. Console, Senhor, a família da irmã Ana, todos os seus entes queridos, esteja com eles. Faça, Senhor, transbordar a tua paz, Pai, que excede todo entendimento, mas faça ela ser real no meio da família da tua filha, Pai. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Também, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos em tua presença. Senhor, como é precioso a tua presença, como é precioso poder te louvar, Senhor, te adorar, como é precioso poder cantar hinos a ti, Senhor. Buscar a tua face, Senhor, e saber que o Senhor está conosco.
Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade para cumprir todas as tuas promessas, Senhor. Eu te peço, Pai, a tua bênção sobrenatural sobre a vida de cada um dos teus filhos que vieram até este lugar. Que o Senhor guarde e proteja cada um de nós ao retornar aos nossos lares. Que o Senhor vá conosco. Que o Senhor dê-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista. Abre portas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada propósito dos teus filhos, Pai. Esteja com aqueles que não puderam vir, Senhor. Encoraja-os também, Senhor. Edifica-os também, Senhor. Ministra os seus corações também, Senhor. Tudo isso nós te pedimos no nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.